Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva, esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para que você faça um Day Trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso. Hoje é dia 18 de outubro de 2023, uma quarta-feira. Deixar um recado rápido aqui para vocês. Hoje eu não vou operar porque eu vou resolver um problema pessoal, então eu vou deixar no lugar do vídeo do Arriscando a Prova Pele às 8 horas da noite um vídeo do Fala Day Trader, onde a gente aborda um tema importante e impactante com relação a Day Trade. E agora vamos para as notícias e nesse momento eu vou colocar a bola no chão aqui para falar com vocês. A gente vai falar um pouco sobre a guerra ali no Oriente Médio, a visita de Biden ao Oriente Médio. Porém, quero frisar aqui para vocês que eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre este tema com relação à guerra. Eu falo sobre o impacto da guerra com relação à economia e o que isso pode trazer para as nossas bolsas. Se você quiser saber um pouco mais com relação à informação, ao que está acontecendo tanto na guerra entre Israel e Hamas, com relação também à guerra que acontece entre Rússia e Ucrânia, você vai ter outros canais mais especialistas e mais bem preparados para falar desse tema. Eu aqui faço só a correlação sobre o impacto que isso pode ter na economia. Então, voltando aqui ao tema, uma vez que a gente colocou a bola no chão e fez esse disclaimer para vocês, a gente vai falar da visita de Biden ao Oriente Médio e aconteceu numa das horas mais importantes, porque aconteceu no momento que teve uma explosão no hospital infantil em Gaza, e isso fez com que todo o Oriente Médio ficasse mais tenso com relação à guerra, e Biden está tentando esfriar os ânimos lá para que a guerra não tenha uma nova escalada, e uma nova escalada pode gerar um novo prejuízo, uma nova dor de cabeça aqui, como eu sempre falo aqui, pode impactar o barril preço de petróleo. A gente sempre tem atenção a esse tema e aos desdobramentos que ele pode acontecer, a gente vai trazer aqui nos próximos vídeos do Bom Dia Day Trader. A gente também tem informação do PIB da China que cresceu, e esse crescimento vem em linha, cresceu para 4,9%, a expectativa é que feche o ano em 5%, que aparentemente é uma notícia boa. Porém, os indicadores econômicos da China não são bons, dizendo que sim, a gente pode ter um problema no fechamento do PIB anual. A expectativa, sim, é que, dado todo o problema no setor imobiliário que vem acontecendo com relação à guerra tecnológica entre Estados Unidos e China, uma vez que a gente teve impacto dessa guerra no preço da cotação da Nvidia, que foi impactada com relação ao corte, ao novo corte que teve da China para venda de produtos e de insumos tecnológicos, da China não, né? Dos Estados Unidos para a China, para venda de insumos de produtos tecnológicos, isso gerou um tanto de tensão e impacto nas ações da Nvidia. Também tem informação da inflação global. No Reino Unido, a gente teve informação de crescimento de inflação que vai impactar na taxa de juros dele, muito provavelmente no próximo anúncio de taxa de juros a gente fica acompanhando para ver o que vai acontecer, os desdobramentos dessas informações e das próximas notícias. Agora vamos direto para o calendário econômico para entender o que está acontecendo e os horários importantes e impactantes com relação a essas informações. Vamos começar falando das 9 horas, vai ter veja de varejo mensal e anual aqui no Brasil. Às 9h30 tem licença de construção civil, às 11h30 tem estoque de petróleo. E a gente já teve mais cedo, tá? A informação do IPCA. Eu vou subir aqui, foi antes da abertura do pregão, a gente teve tanto no Reino Unido o IPCA, que teve crescimento, quanto na Europa também teve o IPCA, que foi em instabilidade, em linha com o que todo mundo estava pensando. E agora, normalmente nesse horário, eu falo para vocês das principais informações mais impactantes com relação aos horários da Bolsa. A gente vai falar agora que às 9 horas abre o mercado futuro aqui no Brasil e às 10 horas abre o mercado à vista. A gente vai ter bastante notícia entre as 9 e as 10. Eu prefiro operar sempre às 10 horas depois da abertura do mercado à vista, porque já teve virada de tendência, já teve injeção de liquidez, já consigo ler o mercado e entender para onde ele está apontando a sua direção para que eu tome a minha posição. Às 10h30 tem a abertura da NYSE, que normalmente acontece a mesma coisa com relação à abertura no mercado à vista. A gente tem injeção de liquidez, provável virada de tendência, horário também de muita atenção e tensão. Agora, vamos dar uma olhada nas principais cotações de bolsas e indicadores mundo afora, começar falando pela Ásia. A Ásia fechou praticamente toda em queda, com exceção a Nikkei, que fechou numa leve alta de 0,01%. Europa e Estados Unidos, nesse momento, operam completamente em queda, muito em linha com toda aquela tensão que está rolando no Oriente Médio. A gente vai continuar acompanhando os desdobramentos dessas notícias e trazendo para vocês aqui. A nossa bolsa dolarizada EWZ, agora a gente vai falar de principais indicadores, fechou em queda de 0,42%, cotada a 30,64 pontos. O barril Brent de petróleo teve uma grande alta, está cotado a 91,41 dólares, numa alta de 1,76%, e isso é o que eu estou falando com relação à correlação entre a guerra que acontece no Oriente Médio, entre Israel e Hamas, e toda a tensão que aquilo pode acontecer e escalar. Isso deixa a gente sempre atento e vamos trazer sempre as notícias com relação a esse tema. A gente teve uma queda no minério de ferro de 0,59%, cotado nesse momento a 118,50 dólares, DXY, que é o índice do dólar, numa leve alta de 0,03 a 105,85, VIX, que é o índice da volatilidade do SP500, conhecido como índice do medo, numa alta de 2,01%. Bitcoins cotados a 28.370 dólares. E nesse momento, para você que está me vendo aqui pelo Instagram, vou falar para você, você quer acompanhar e ver a análise com relação ao índice futuro e dólar futuro para entender o que o mercado vai fazer e saber se posicionar com relação ao movimento do preço? Então você vai lá no YouTube, porque a análise vai estar lá. Para você que fica aqui agora, eu vou desejar um forte abraço, vou desejar lucro do bolso e vou falar para vocês, bora pro game!
Para você que está no YouTube agora, vamos continuar e vamos lá para analisar índice futuro e dólar futuro, que eu sempre falo aqui, o que dá dinheiro no bolso, comida na mesa, começar pelo índice futuro 60 minutos, que é o horário dos day traders, tá? Vamos lá, vamos ver o que aconteceu ontem e entender as possibilidades de acontecimento hoje. Ontem eu falei para vocês da probabilidade do mercado de repente ficar mascado, tá? E foi o que aconteceu. Ele volatilizou um pouco mais, ele deu um movimento grande de queda, um movimento grande de alta, devolveu um movimento de queda, fechando abaixo daquela zona que eu venho citando para vocês, que é uma zona de resistência. Primeiro ele testou essa zona, não conseguiu, aí ele varou essa linha aqui que estava marcada e agora ele está fechando abaixo. Porém nós já temos uma nova linha para traçar aqui. Vou deixar tirar essa linha daqui que ela já perdeu força. Eu vou traçar uma nova linha aqui para vocês, que é bem essa linha aqui que eu estou posicionando para vocês. E por que eu estou traçando ela, eu já vou destacar isso para vocês. E antes eu vou deixar aqui a zona dessa linha que vem impactando o movimento, que é justamente esse movimento de queda, bateu nessa ponta inferior. Quando ele tocou nessa ponta inferior, ele jogou o preço para cima ali na região da média móvel de 200 períodos aritmética. Depois que ele não resistiu e não ultrapassou aquela região, ele devolveu o movimento e deixou esse pavio aqui novamente tocando nessa linha, que já teve um toque, deixando uma marcação. Depois novamente jogou o preço para a média móvel de 200 períodos e aí no final do dia devolveu o movimento, chegando bem na região que já tinha dois toques, esse toque 1, esse toque 2, esse é o terceiro toque nessa região, ou seja, a gente está formando aqui uma região que pode ser uma região de suporte. Vamos ver o que vai acontecer com relação ao preço hoje, porque se ele varar esta região, ele tem um vazio gráfico para ter uma queda muito maior. Porém, se ele novamente devolver o movimento para cima, a gente já tem aqui um encaixotamento do preço e um ponto de atenção com relação a esse movimento. A gente tem nesse momento o IFR trabalhando abaixo da linha dos 50%, porém acima da linha dos 30%, sugerindo que estamos sim em movimento de queda e dado todo o comportamento do preço, a gente consegue ter aqui um topo mais baixo que o outro, uma nova marcação de topo mais baixo que o outro topo em linha e agora o mercado sugerindo um movimento de queda. Podemos ver sim um movimento de queda forte. Sim, muitos podem dizer que isso aqui é uma grande bandeira de alta, sim, isso pode sim se configurar uma grande bandeira de alta, só que a gente tem um comportamento do preço que não está sugerindo este movimento, tá? Então, dado esse comportamento do preço que não está sugerindo esse movimento, a gente fica atento a essas situações que estão acontecendo e esse vazio gráfico que tem abaixo. Vamos dar uma olhada rapidamente no diário para ver o que o diário está sugerindo para a gente, e baseado nisso a gente entender qual é o comportamento. E aqui o diário sim está sugerindo algo um pouco mais firme. Notem que primeiro eu tive essa tentativa de ultrapassar essa zona que eu deixei aqui desenhada para vocês e o mercado chegou a fechar até acima. Depois o mercado devolveu o movimento, fazendo dois pavis para cima, ou seja, zona de defesa, zona que os vendidos estão empurrando o mercado, mesmo com esse doji aqui no meio do movimento. A gente teve ontem esse movimento, esse comportamento do preço com o volume financeiro acima da média, então realmente dizendo para a gente, olha, tem realmente um movimento com uma probabilidade de queda e o IFR trabalha levemente abaixo da linha dos 50%, sugerindo sim um movimento de queda nesse vazio gráfico que nós temos, nesse vazio gráfico que nós temos aqui nessa parte inferior. Vamos voltar para os 60 minutos só para ver o tamanho desse vazio gráfico, para poder dizer para vocês aqui com um pouco mais de critério. Deixa eu aproximar aqui o preço para conseguir visualizar o comportamento do preço, porque sim, sugere uma queda, tá? E nessa sugestão de queda nós temos uma zona aqui total nesse vazio gráfico, se a gente conseguir romper, de 2.446 pontos, ou seja, uma boa zona para o mercado trabalhar, entrar em tendência, a gente conseguir fazer bons trades. E eu posso dizer para vocês que isso aconteceu há uns dias anteriores. Olha só o grande movimento que nós tivemos aqui, teve muita oportunidade, deu para fazer muito dinheiro no bolso aqui com esse comportamento e aqui esse comportamento de queda. Quando o mercado adota esses comportamentos direcionais, fica muito mais fácil de operar e pode ser isso que está sugerindo acontecer dado o movimento do preço. Talvez eu perca o movimento, porque eu não vou operar hoje e ele já tenha acontecido, mas tudo bem, é importante analisar, entender qual é o comportamento do preço para a gente poder tomar uma decisão com relação a esse movimento. Então, sim, o índice está sugerindo, dado todo o comportamento, um movimento de queda. Não quer dizer que isso vai acontecer, mas a gente espera o movimento para tomar a nossa decisão. Agora, vamos analisar o dólar e entender o que o dólar está fazendo. Dólar 60 minutos, horário dos day traders. Vamos lá, olha o que o dólar está fazendo. Ele está brigando bem aqui na média móvel de 200 períodos, em conformidade com essa zona de suporte, perdendo força. Ele não está tendo muita força para romper, apesar da briga que ele está fazendo e trabalhando abaixo da linha dos 20%. Normalmente, quando ele está trabalhando abaixo da linha dos 20%, ele sugere sim uma continuidade de movimento. Mas olha só, ele está em trap zone nesse momento. Eu vou aproximar aqui, porque essa trap zone está acontecendo nos 60 minutos e é um ponto de atenção. O que é trap zone? É quando você vê o preço entre as médias móveis de 200 períodos, que é essa branca aqui na parte inferior da tela, e a média móvel de 20 períodos, que é essa verde aqui na parte superior do preço. Então vamos ver, parece que é um movimento estreito, tá? E esse movimento estreito sugere pra gente que sim, logo logo a gente vai ter uma explosão de movimento, são 18 pontos, é um movimento muito curto, tá? Lembrando que o padrão, a média de movimento do dólar dia
chega em torno de 54 pontos, não quer dizer que ele vai fazer isso sempre, tá? Às vezes ele faz 30, 32, de repente ele faz 50, às vezes ele chega a fazer 100 pontos, mas a média são 54 pontos, é o ponto que a gente fica atento a esse comportamento, a esse movimento, perfeito? O FR trabalha abaixo da linha dos 50%, mas sugerindo um movimento de alta, quase que tocando a linha dos 50% nos 60 minutos. Vamos dar uma olhada no diário para ver o que o diário está sugerindo, para a gente afastar o gráfico para ver o comportamento do diário, e o comportamento do diário é bem emblemático, o que eu disse para vocês, e ele vem se refletindo com relação aos estudos que fizemos nos dias anteriores, tá? Olha só, o mercado fez esse movimento de alta, deixou essa estrela cadente, que eu já desenhei, já evidenciei, e ele sim respeitou esse movimento e devolveu o movimento em queda. Agora ele faz um movimento aqui defendendo nessa zona de suporte, sugerindo um possível movimento de alta novamente, mas aqui ele está entrando em trap zone. O que é trap zone? Expliquei para vocês, ele está trabalhando no diário entre as médias móveis de 200 períodos e a média móvel de 20 períodos aritmética, tá? Então vamos ver o distanciamento dessas duas médias para ver se ele tem um largo movimento que ele possa fazer, que possa nos dar oportunidade. E sim, ó, 83 pontos. Lembrando que a média é de 54 pontos, então o movimento ainda está largo. A gente está em trap zone, mas pode acontecer movimentos bem direcionais aqui dentro dessa mesma trap zone, ela estreitando mais, aí sim deixa a gente um pouco mais atento como está acontecendo nos 60 minutos. Então vamos ver o que vai acontecer hoje. Sim, sugere um leve movimento de alta. Se o mercado não ficar mascado e tomar tendência, muito provavelmente a gente pode dar um dólar para cima e um índice para baixo de novo. Isso não é uma indicação nem de compra nem de venda, isso aqui é uma análise de ativos para que você se prepare para fazer um day trade de qualidade. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. A gente fez a análise do mercado para que vocês se preparem. Lembrando, hoje às 8 horas da noite não vai ter o Arriscando na Própria Pele, porque eu não vou operar hoje, eu vou resolver um problema pessoal, mas eu vou deixar um vídeo especial e é um tema muito importante. Sugiro que vocês assistam e não percam o tema do Fala Day Trader de hoje às 8 horas da noite. Como eu sempre digo aqui no final de todos os vídeos do Bom Dia Day Trader, galera, bora pro game!